Tudo bom? Vou fazer o vídeo de hoje, sair hoje, que é dia 21 de junho de 2020. É a sexta lua nova do ano Rato Metal. Ontem teve o solstício de inverno, né, aqui no hemisfério sul, e que oficialmente é o início do inverno para as pessoas normais, mas para mim, do jogo TI, do JTI, isso é o meio do inverno, é o ponto em que o Sol fica menos tempo visível na nossa percepção aqui na Terra, né? São menos horas de Sol no ano todo, é hoje. E eu vou começar com um vídeo que é interessante, que é mostrando a evolução das mortes por Covid-19 este ano. Começando pela data que está aqui na tela, né? 1º de janeiro de 2020. Lembrando que no sistema americano, esse primeiro dígito aqui não é o dia, é o mês. Então, começa com o mês, no meio é o dia e depois vem 2020. Aqui em cima, você vê malária, você vê malnutrição, e aqui embaixo você vê terrorismo e desastres naturais. E Covid aqui zero, que foi o início do ano. E vamos ver a evolução da Covid em relação a todas essas doenças no mundo todo. Dando play. Covid continua com zero. Já começou os números em janeiro. Fevereiro, ela continua sendo a última ali e já passa em fevereiro para o penúltimo lugar. Entra em março, continua em penúltimo lugar. E na metade de março passa já subindo direto. Quando chega em abril, já está quase no topo. E quando chega lá pelo dia 25 de abril, chega no topo. E olha o tamanho das mortes comparado com as outras doenças que estão acontecendo em paralelo no mundo todo, ou as outras questões no mundo todo. Aí já recomeçou. Então vejam, né? Só para marcar aqui o final. Aí esse é o finalzinho, tela final. 24 de maio, a Covid lá em cima. Vamos fazer o vídeo, continuar com o vídeo de hoje e terminar também com um vídeo interessante da semana, a Semana do Brasil. Em vez da gente combater a Covid, a gente quer combater quem está combatendo a Covid. Esse é o desgoverno do filho do Lula, o Bozo. Buenas, continuando. Hoje, além de ser o dia pós-solstício, ser lua nova, é também, é dia de eclipse, o Anel de Fogo. Não vai ser visível no Brasil, mas influencia, né? Já falei disso em vídeos anteriores. E é curioso que o pacote começou na última lua cheia, com um eclipse lunar, e no próximo, a lua cheia, que cai também no dia 5, foi dia 5 de junho, no dia 5 de julho também vai ter uma próxima eclipse lunar. Então, esse momento das 3 eclipses, que hoje estamos no meio, é mais ou menos o momento que está tendo um grande contágio no Brasil e a gente vai começar a ver o resultado pós esse eclipse do dia 5 de junho. Se já está caótico, com 1 milhão de casos, isso oficiais, porque a gente tem uma subnotificação, que somos um dos países que menos faz testes no mundo, né? Proporcionalmente, fazemos 4 vezes menos testes que o Peru, 10 vezes menos testes que Portugal, e assim vai. A gente tem quase não se testa a população. Então, a gente não tem mais o controle do que os outros países fizeram, que é saber mais ou menos como é que está a pandemia. A gente está totalmente descontrolado. Dá para ter um pouco a noção
vendo o observatório que foi feito no Nordeste com aquele cientista Nicoleles, que eles fizeram observações, talvez eu use esse vídeo uma hora, de como a Covid começou nas praias e nos aeroportos internacionais e foi invadindo o interior aos poucos, seguindo a malha rodoviária. Houve uma pequena paralisação com o nossa quarentena, que teve uma eficácia de segurar um pouco, para ir preparando esses hospitais de campanha e melhorando os recursos, mas não foi o suficiente, porque as pessoas depois foram liberadas. Existe uma campanha permanente da presidência para que as pessoas se contagiem e morram, né, que é a política dele, que isso daí foi promessa de campanha. Então, a gente está num processo complicadíssimo no Brasil, porque as pessoas estão iludidas que está tudo controlado e que e sem falar dos idiotas que acham que isso não é nada, né? Que é uma gripezinha, né? Agora, as pessoas estão iludidas porque elas caíram na lábia desses governadores, né? O Dória e o Witzel é tão ridículo quanto o Bozo, né? E quanto o Lula. Mas enfim, o que acontece? O Dória fez uma jogada de marketing para se virar um anti-bolsonarista, né, fazendo uma quarentena em São Paulo, e agora criou todo um sistema de marketing falso, inclusive que está ocultando dados regionais ali em São Paulo, ele está omitindo dados para fazer uma abertura para que o gado, seja bolsonarista, seja petista, comece a votar nele. Tanto que ele já trocou, né, figurinhas com o Lula por tweet, né, já começaram um namoro, né, o Dória e o Lula. É a mediocridade dessa política neoliberal. Mas, enfim, o que acontece? Existe uma maquiação dos dados. Então, nesse vídeo, nem vou falar dos dados. O que eu cito é que esse 1 milhão provavelmente já são 10 milhões de casos no Brasil. Se existe 50 mil mortes oficiais de Covid, quando soma, né, veja um vídeo anterior, o número 5, se soma as síndromes respiratórias agudas graves no Brasil, já passa de 100 mil mortos, né? E isso daí é gravíssimo, não por uma questão desses mortos que são fora da minha família, que eu não conheço. Não é essa a visão que o Bolsonaro quer passar, e que, lógico, né, também não vou entrar nessa retórica choramingosa do William Bonner e o Jornal Nacional, que é outra mediocridade só, né? Mas é óbvio que qualquer morte importa, já falei nisso nesses vídeos, mas a questão não é nem essa, a questão é a própria economia. O jeito que está sendo feito vai destruir a economia do Brasil muito mais para frente, né? Se você vê o Paraguai, por exemplo, o Paraguai é um país que nunca se recuperou das mortes da Guerra do Paraguai. Enquanto que teve que juntar, né, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que era a potência da época, e o Paraguai perdeu a guerra e morreu milhares de pessoas na guerra, isso acabou. Um país pequeno, morrendo tanta gente, eles ainda não se recuperaram estruturalmente. É um país ainda precário do ponto de vista de desenvolvimento. O Brasil, ele é uma potência, porque é uma potência em termos de tamanho, é uma potência em termos de qualidade, de diversidade, né, e uma riqueza tremenda. E cheio de contradições, lógico, cheio de autoritarismo, cheio de racismo, cheio de machismos, né? Mas existe uma potência aqui grande, né? Só que a gente está adiando mais ainda para o futuro, né? Aquela velha expressão, o Brasil é um país do futuro, a gente está deixando isso para um futuro cada vez mais distante, porque a forma como está sendo lidada com a pandemia vai morrer muito mais gente do que o necessário, não é que nem necessário, né? Também, palavra errada, mas muito mais gente do que poderia morrer se tivesse havido outras medidas sendo tomadas num plano federal, num plano de gerenciamento do país, né? Ou usando essa outra terminologia, termos no presidente mesmo, e não um capitão, um ex-capitão expulso, fracassado, né? A gente não tem nenhum capitão do navio nesse momento de crise. Então, essa situação do Brasil, pós a próxima lua cheia, pós 5 de julho, para mim vai começar a subir mais ainda essa curva, vai piorar ainda muito mais a situação do Brasil e vai alongar nossa crise, que já seria 2021, a gente não vai se recuperar antes de 2023, mais ou menos. Para voltar ao que era ano passado, só 2023 para frente. Agora, com essas atitudes do presidente, a coisa vai ficar mais longa ainda. Mais gente morrendo é menos gente para produzir no Brasil e a coisa vai piorar ainda mais.
Então, eu falo isso não para assustar as pessoas e criar essa coisa do pânico, do medo. Muito pelo contrário, a gente tem que ter uma lucidez do que está acontecendo para se proteger. Porque tem um lado maravilhoso dessa pandemia, que é o Delta T. Né? Delta T, os minions nunca vão entender, mas é o tempo que as coisas acontecem. Né? Não só quando a gente fala morte, é porque a pessoa já morreu, né? Lógico, é passado, sempre pode ser um segundo atrás, a pessoa morreu, daí eu posso falar, morreu, então foi um segundo atrás. Mas nos casos dessa pandemia, são dados que são subnotificados. Então, quando você fala 1 milhão de casos, são dados que às vezes a pessoa fez o exame essa semana, mas vai demorar ainda mais de uma semana para vir o resultado se a pessoa está realmente ou não com a Covid. Lógico que tem o teste rápido, que não é confiável, né, porque ele, né, estudem isso, e tem o teste clínico dos anticorpos, e esse sim é mais confiável. Agora, o que acontece? Esse delta T, que é o tempo que a gente leva para saber dos dados, para saber das informações, é isso. A pandemia começou lá na China em janeiro. Chegou assim na nossa mídia, na nossa mente, em março, quando a gente começou a ver o caos na Europa, depois nos Estados Unidos. Agora, a gente vai viver o caos a partir de julho. Para mim, julho, agosto, que vai ser o nosso pico. Bom, mas, então, eu falo isso para a gente ter uma noção das coisas e se proteger. Então, o lado maravilhoso desse delta T que eu estou dizendo é que as pessoas podem se proteger, as pessoas podem se cuidar, ficar em casa, as pessoas podem se proteger. Não que vão ficar imunes ao vírus, porque existe uma outra questão científica que eu não vou entrar nesse vídeo, que eu também o meu pensar é um pouco diferente dessa visão da imunologia mais reducionista e científica, né? Eu não acho que a gente cria anticorpos para se defender de alguma coisa lá fora que entra no nosso corpo, né? Então, essa visão de defesa, de guerra contra o vírus é uma terminologia cultural, mas não é uma terminologia biológica. Do ponto de vista biológico, as pessoas têm uma imunidade, uma capacidade interna de manter o seu equilíbrio interno, que a gente ainda está tateando dentro da ciência mais avançada. A ciência reducionista quer criar vacina, pode ser que nunca criem também. Né? Até hoje não existe vacina para HIV, para AIDS. Por quê? Porque não teve essa capacidade. Quando você estuda essa área, a imunologia, né? Eu fiz uma entrevista com um dos principais imunologistas brasileiros, e ele tem uma visão próxima à minha, que é da biologia do conhecer, ele coloca coisas assim super interessantes. Mas isso também é outro papo para quem quiser aprofundar. Então, essa minha visão da maravilha da situação é que a gente pode se defender. A gente pode se proteger. Está tendo agora, por exemplo, aqui em Mauá, estamos num final de semana que está liberado praticamente. Existe uma hipocrisia legal, que você tem que fazer reserva nas pousadas, que as pousadas têm que ter um termômetro para medir a temperatura, que teria um controle da Guarda Municipal. Eu passei essa semana pela Guarda Municipal ali na RJ 151 e nem me pararam. Isso é, minha placa é de São Paulo. Então, eles já não estão mais parando os carros ali, não tem controle nenhum da Prefeitura de Itatiaia sobre o movimento aqui na região de Mauá. Né? Existe uma guarda municipal ali para dizer que existe um controle, mas não existe nenhum controle. Mas o que eu defendo desde o início, que não precisa ter uma lei que vai me dizer como eu devo agir. A gente ainda sofre os efeitos de aceitar leis paternalistas para ter que sobreviver. Né? Leis paternalistas são leis que ultrapassam o direito individual e querem regular a vida da pessoa. Quer ver um exemplo de lei paternalista? Cinto de segurança. Tudo bem, cinto de segurança é bom, porque estatisticamente, todo mundo sendo obrigado a usar cinto de segurança, as pessoas morrem menos e dá menos problema na saúde e tudo mais. Só que isso é uma lei paternalista. A pessoa deveria ter o direito dela usar ou não o cinto de segurança, como existe, né? Na verdade, ela toma multa se ela não usar o cinto de segurança. Mas essas multas recorrentes podem fazer ela perder a carteira também, né? Mas o que eu estou dizendo é que, de um ponto de vista ideal, não ter uma lei paternalista seria ter uma pedagogia. As pessoas entenderem a importância do cinto de segurança e elas colocarem o cinto de segurança. E não ter uma lei que vai me multar ou vai me impedir de dirigir se eu não usar o cinto de segurança. Então, esse exemplo de leis paternalistas vai para agora essa situação. É uma situação que está aí, está clara. Quem pesquisa sabe que tem que se proteger socialmente, você tem que fazer o isolamento social, você tem que ficar o mais longe possível das pessoas. Né? Lógico que tem
as pessoas que têm uma necessidade de trabalhar, de sobreviver e tudo mais. Então, a gente vai se cuidar. Mas esse cuidado tem que vir de dentro, e não de leis que vão me dizer como eu tenho que me comportar. Porque senão eu perco a crítica de como viver e vou ficar sempre dependendo de leis externas. Então, o que eu acho dessa situação de Mauá? Realmente, esse turismo liberado vai contaminar a população local e vai morrer muita gente aqui. Mas o caminho não é ficar nesse mimimi de ficar dizendo que a prefeitura tinha que controlar, tinha que ter um monte de polícia aqui controlando, que tinha que multar todo mundo. Isso é uma visão idiota. É tão idiota como ficar chamando de ganancioso, inescrupuloso quem quer trabalhar. Se tem empresários da região, seja de pousadas, seja de restaurantes, que querem produzir, que querem trabalhar e vão criar condições para que isso aconteça sem contaminação, isso pode e deve acontecer. É muito melhor as pessoas virem aqui para Mauá do que ficarem nas suas cidades, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de imunidade individual. Só que daí as pessoas os petistas, né, os minions, digamos assim, vão ficar dizendo, não, são inescrupulosos os empresários, e põe tudo no mesmo balaio. Lógico que tem os inescrupulosos. A gente sabe aqui, quem mora na região sabe, os empresários que são filhos da puta mesmo. Os caras não estão nem aí para nada. Alguns nem moram aqui na região, só, né, querem sugar a grana aqui da região. Mas outros não, outros passam por cima das leis, né? Já fizeram acordos com o governo, Cabral, Pezão, para destruir a Estrada Parque, para daí poder vir um turismo de massa para cá. Então existe toda uma história, e isso não é só Mauá, no Brasil todo, no mundo todo. Sempre vai ter pessoas inescrupulosas, porque são pessoas assim, ó, com antolhos, que nem aqueles cavalos que só olham para frente, são pessoas que só olham para o dinheiro, só olham para o seu umbigo, só olham para a sua pessoalidade, e não vê que o mundo, o outro, sou eu. Se não tiver solidariedade com o outro, eu não vou ter comigo mesmo. Essa pessoa que é medíocre, é competitiva, ela é medíocre na vida dela. Ela deve ser medíocre na cama, deve ser medíocre no como ela come, no como ela faz as coisas, porque a mediocridade ela se expressa de várias formas. E a vida, basicamente, é você, além de estar vivo, é você evoluir, você melhorar a cada parte. Então, a gente pode, quem estiver vivo, pode a cada dia mudar. A cada dia é um dia novo, é uma possibilidade de mudança. Mas as pessoas não, elas esperam pandemias para fazer mudanças de vida, esperam crise de casamento, crise de profissão para fazer mudanças radicais. E a mudança ela é cotidiana, todo dia é um dia novo, todo dia é uma conjuntura totalmente nova, só que a gente é viciado nessa repetição das coisas iguais. Não que também não tenha vantagem das coisas iguais, mas só que tem que ser sempre revistas, sempre questionadas, para a gente poder mudar para ficar igual, digamos assim. Bom, mas filosofias à parte, eu comecei o videozinho mostrando a evolução da Covid esse ano, comparado com outras mortes no mundo todo. Vou terminar o vídeo com uma crítica a esse presidente que manda invadir o hospital no meio de uma pandemia. Os hospitais são públicos, as pessoas podem ir nos hospitais e filmar os hospitais, isso não é crime. Agora, dentro de uma pandemia, que lá é o lugar que tem mais contágio de vírus, as pessoas invadirem, elas vão se contaminar, né? Lógico que alguns não vão ter problemas, vão ser os assintomáticos, que é uma minoria, outros vão poder depois contaminar os outros com sintomas leves, tudo mais, e alguns, aí que está a porcentagem, vão precisar do sistema de saúde, vão precisar, talvez, de uma UTI com respirador. Ainda não é grave? Bolsonaro mente dizendo que não morreu ninguém por falta disso. Manaus foi um exemplo, morreu muita gente. No Rio de Janeiro tem fila para entrar em UTI. Estão abrindo agora hospitais de campanha, as promessas dos hospitais de campanha estão demorando, prometeram vários hospitais de campanha e só inauguraram um, não sei se mais 2 agora. Então, a gente está atrasado, mas é bom, porque o atraso está acontecendo também na pandemia. A gravidade vai vir agora, é julho e agosto que o caos vai começar. Posso estar totalmente errado, porque eu não estou fazendo previsão aqui com bola de cristal. Eu estou fazendo uma análise de conjuntura e estou fazendo a minha sinceridade e me expondo aqui. Porque eu tenho o meu sistema, a minha visão de mundo que vai contra o bolsonarista e vai contra o petista. Vai contra esses que querem que fique tudo liberado e vai contra esses que querem que tudo fique lockdown, preso, porque as leis aqui definem. Se cuidem, gente, vamos se cuidar.
A gente pode viajar, a gente pode sair de casa, a gente pode fazer tudo, desde que com cuidado, com precaução, com prevenção. Quem tem comorbidades, né, que são os idosos, principalmente os obesos, né, de qualquer idade, ou outras doenças, essas pessoas têm que se cuidar muito mais. Mas vai se descobrir muito mais ainda sobre esse vírus, no SARS-CoV-2, vai descobrir-se muito mais sobre essa doença. Ela não é uma coisa assim fixa, a gente não pode ficar se apegado a coisas do passado, a gente tem que estar aberto à novidade. Isso é a vida, o tempo todo. A pandemia só está acelerando e mostrando o que é a vida para muita gente. E é isso, a vida é sempre simplesmente um desafio de primeiro se manter vivo. Depois vem as outras coisas, depois vem a forma de como eu estou vivendo, se eu posso melhorar meu viver, como eu posso prosperar dentro da minha vida. Né? E a gente é interdependente, a gente precisa dos outros seres humanos, a gente precisa dos outros animais, a gente precisa dos vegetais, a gente precisa dos minerais, a gente precisa da vida, do planeta. Só que as pessoas se fecham nos seus antolhos políticos, ficam aí defendendo ideologias fracassadas como o comunismo e nazismo, e não se abrem para a vida que está no presente, que está na circulação interna, na respiração, na beleza da vida. Então, continuo aqui com os meus vídeos, dessa vez não vou falar mais de números, talvez eu volte a falar disso mais para frente, mas agora é cada vez mais se cuidem, se cuidem. Valeu, gente. Agora a parte final do vídeo. As informações que nós temos, pode ser que esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador no leito de UTI. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas, inclusive, as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas redes sociais, a gente faz um filtro e encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Bom, o Bolsonaro mente que nem o PT. É uma evolução do petismo, né? O bolsonarismo, né? Ambos são neoliberais e simplesmente dão toda a grana para os banqueiros, né? E dão esmolas para os pobres. Bom, só para lembrar, né? Assim como eu estou falando mal do Bolsonaro, que essa semana fez esse incentivo das pessoas invadirem os hospitais no meio de uma pandemia, que é o lugar que tem mais vírus, eu lembro também que essa semana houve duas mentiras do PT que são fenomenais, né? O Haddad, em entrevista, fala que o PDT do Ciro Gomes é contra o impedimento, o impeachment, né? Como eles preferem, mas eu prefiro impedimento. E é óbvio que o PDT, antes do PT, pediu impeachment do Bolsonaro, né? Então, não é desinformação do Haddad, é que ele gosta de dar alimento para manada petista, para os petistas ficarem alimentados com besteiras, com invenções, porque as pessoas não vêm fora da bolha, elas ficam dentro da bolha, elas não querem ouvir crítica, elas só querem ver as coisas boas da vida. Então, eles ficam só ouvindo o que esses petistas da elite, né, os donos do partido, mentem para que a manada fique seguindo eles. Então, não só o Haddad mentiu descaradamente essa semana em entrevista, procure isso aí na mídia, na internet, como blogs assim que são bancados pela máfia petista, que é o Ravoy, por exemplo, joga o Ciro como se o Ciro apoiasse o Mourão. Se o Mourão entrar, ele vai apoiar o Mourão. E o Ciro já deixou muito claro que não apoia o Mourão, não apoia esse governo militar. Mas é a forma que o PT tem de ficar mantendo, né, a sua não autocrítica, não querendo ver os seus erros, e para poder, o quê? Em 2022, fazer mais merda ainda. Em 2018, elegeram o Bolsonaro, e em 2022 vão eleger um outro neoliberal. Tudo para manter o PT sendo o PT. Né, o principal da esquerda, sendo que eles não são da esquerda. Pronto, fiz meu parênteses aqui, porque se eu vou malhar o Bolsonaro hoje em dia, eu tenho que malhar o Lula da mesma medida, porque são os dois criminosos do país. Então, aqui só uma reportagem para quem quiser pesquisar,
Invasão a hospitais choca profissionais de saúde no Brasil. Aqui não vou ler toda a matéria, só vou mostrar aqui, né, como já o diretor financeiro do Conselho Federal de Enfermagem, para ele, os profissionais de saúde já estão sofrendo bastante para fazer o que podem para salvar vidas durante a pandemia. E agora ainda tem de se preocupar com a própria integridade física durante o trabalho? Abre aspas. O que o presidente da República fala vai contra tudo que as autoridades sanitárias, não só do Brasil, mas do mundo, pregam. O local onde a pessoa estará mais desprotegida é no hospital. O local certo de um cidadão ficar nesse momento é em casa, não indo a unidades de saúde para fazer filmagens, muitas vezes de forma ilegal. Para ele, o fato de haver leitos desocupados, como alegam bolsonaristas, para dizer que a contaminação por coronavírus não é tão grave, é positivo, pois significa que houve planejamento para enfrentar a situação, argumenta. Então, vamos ver aqui a outra informação, que um grupo, no dia seguinte da fala criminosa do Bolsonaro, invade a ala da Covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro e exige checar leitos. Então, aqui, pelo menos 6 pessoas entraram, fizeram uma balbúrdia lá, gritando mentira, mentira, e chegando a chutar e quebrar computadores lá do sistema. Tiveram que sair pela Guarda Municipal, que entrou lá e resolveu a questão. Bom, aqui outra informação. Gilmar chama criminosos pedidos de Bolsonaro para invadir hospitais, né? O Gilmar Mendes, que também não é muita flor que se cheire, né? Mas aqui, a advogada criminalista Jaqueline Valles afirma que, ao incentivar que as pessoas se exponham a um grave risco invadindo hospitais, o presidente pode ter incorrido em 3 crimes descritos no Código Penal. A fala pode ser enquadrada nos artigos 268, 286 e 287. Ao incentivar a seus seguidores a invadirem hospitais, o presidente incita que as pessoas cometam crimes contra a saúde pública e faz apologia ao crime. E Procuradoria-Geral da República pede investigação. Bom, eu termino, então, esse vídeo de hoje com uma resposta dos médicos e enfermeiros ao Bozo. Valeu, gente? Por que não te calas, estúpido? Quem quer ganhar com isso? Tem um ganho político aí dos caras. Tem hospital de campanha perto de vocês? Tem hospital público? Pois arranjem um jeito de entrar e de filmar. JMB. Ao vivo em redes sociais no dia 11 de junho de 2020. Chega! Cala a boca, porra! Sai daí! Respondo-te com teu linguajar chulo e autoritário, que não é o meu. Assim, tu compreenderás com teus simplórios atributos intelectuais o que eu quero dizer. Exigimos respeito como médicos e profissionais de saúde. Não mentimos nem desprezamos os fatos. Nem temos a tua boca suja a cuspir palavrões, insanidades e acusações levianas. Respeitamos, ao contrário de ti, os 40 mil mortos e seus familiares. És ingrato. Nenhuma palavra de apoio ou agradecimento aos que labutam incessantemente contra essa doença. Tu és covarde. Escuda-te atrás de militares de alta patente para esconder tua inépcia e incapacidade gerencial. Teu passado é sombrio, tenente sórdido. Foste enxotado da caserna por trair os regulamentos militares. Deputado medíocre, nunca defendeu algo nobre, apologista da tortura, prestarás conta dos teus atos. Desce dos helicópteros extinguidoras e macaqueias pelos céus. Desce do teu cavalo de narinas dilatadas, em que tu, esqueleto sem máscara, avança para o triunfo, o teu triunfo, o triunfo da morte. Vem governar, estúpido. Nós não tememos tuas ameaças e nem tuas milícias. Venha aos hospitais públicos. Encontrarão cansaço, faces marcadas de trabalho, mãos limpas, amor e dedicação à profissão. Encontrarão doentes
se recuperando, alguns ainda próximos da morte, corpos no necrotério e lágrimas nos familiares. Documentarão familiares agradecidos pelo trabalho de profissionais e gestores sérios que lutaram pela vida e contra a morte. Beócio, tudo isso te causa ira, inveja e despeito, e corrói tuas pútridas entranhas. Teu ocaso deixará livre e não saudade. Se calados ficarmos, teu desgoverno deixará um rastro de miséria, com uma legião de desempregados e subempregados. Devastará o meio ambiente, aniquilará minorias. Fortalecerá o obscurantismo e destruirá a cultura, a ciência e o pensamento. Infligindo a nós, povo brasileiro, os piores vexames perante a comunidade internacional. Tu não passas de um soldado bisonho marchando em círculos, acompanhado de um pelotão de coveiros. A. Administrar cemitérios lotados e negar os fatos.